E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos com a resolução de exercícios que estão na apostila grossa. Bom, primeiramente, abra a apostila aí na página 32 que vamos estar realizando a correção. Exercício número 8. Releia os trechos a seguir e, considerando o foco narrativo, explique a correspondência com os gêneros textuais a que cada texto pertence. Então, temos que analisar se o foco narrativo é em primeira ou terceira pessoa e ver qual gênero textual pertence a cada trecho. Trecho A. Graciliano Ramos de Oliveira, 10 anos incompletos, subia e descia a ladeira da Matriz, quase em desespero. E aí, pessoal, quem subia e descia a ladeira? É o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, a gente consegue trocar por ele. Então, ele subia, ele descia. Então, está se referindo à terceira pessoa. E qual o gênero textual que utiliza a terceira pessoa? É o gênero textual biografia, pois outra pessoa escreve sobre a vida de outra pessoa. Então, você tem uma terceira pessoa escrevendo a vida do Graciliano Ramos. Agora, lá no trecho B. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pintombas, escondido atrás de uma porta. E aí, quem guardou na memória? Eu guardei na memória. Então, esse trecho está escrito em primeira pessoa. E qual que é o gênero textual que eu utilizo aí? A primeira pessoa é a memória literária. Aí é o próprio Graciliano Ramos escrevendo sobre a sua memória. Ainda no exercício número 8. Analise o uso do tempo verbal nos dois trechos apresentados. Justifique-o estabelecendo relação com os gêneros textuais. E aí, pessoal, por que eu usei o verbo subia, descia e guardei no passado? E melhor, esse passado ele é perfeito ou imperfeito? Ou seja, a ação foi concluída ou não foi concluída? A ação foi concluída, então eu tenho o tempo verbal, pretérito, perfeito. E qual que é a justificativa de utilizar o pretérito perfeito? Pois o autor está contando memórias, e essas memórias aconteceram no passado. Exercício número 9. Releia este trecho. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Considerando o gênero das palavras destacadas, explique a que se referem as expressões a seguir. Então, a expressão cheia de pitombas está no feminino. Então, cheia de pitombas se refere à louça ou se refere ao vaso? Está se referindo à louça vidrada. Letra B. Escondido atrás de uma porta. Escondido é masculino. Então, está se referindo à louça ou ao vaso? Nesse caso, está se referindo ao vaso. Exercício número 10, lá na página 33 agora. Considerando os contextos, explique o significado das palavras destacadas nos trechos a seguir. Talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem brilhante e esguia permaneça por a ter o comunicado que a confirmaram. Bom, esse termo esguia está significando o que nesse trecho, pessoal? Que a imagem era comprida e fina. Letra B. Assim, não conserva a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. Então, essa expressão corroborada está significando o que aí, pessoal? Que a lembrança era confirmada. Esse é o significado da palavra corroborada. Letra C. E as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. E aí, esse designar está significando o quê? Que elas serviram para dar nome. Quando você designa, você dá um nome para alguma coisa. O que é essa coisa? Os objetos esféricos. Letra D. Houve uma segunda aberta entre as nuvens espessas que me cobriam. Percebi muitas caras, palavras insensatas. Então, primeiramente, nuvens espessas está significando o quê? Que as nuvens eram densas, carregadas. E agora, palavras insensatas. Insensato é algo que não faz sentido. Então, as palavras que não faziam
sentido. Exercício número 11. Releia o sexto parágrafo e explique o significado de toada única. Então, se a gente voltar lá no texto que está na página 30 e reler o sexto parágrafo, ele vai dar a ideia de que toada única significa o canto da soletração. Número 12. Releia este trecho e faça o que se pede. Achava-me numa vasta sala de paredes sujas. Com certeza não era vasta como presumi. Visitei outras semelhantes, bem mesquinhas. Contudo, pareciam-me enorme. Defronte alargava-se um pátio enorme também, e no fim do pátio cresciam árvores enormes, carregadas de pitombas. A sala estava cheia de gente. Um velho de barbas longas dominava uma negra mesa e diversos meninos, em bancos sem encostos, seguravam folhas de papel e esgoelavam-se. Bom, letra A. Destaque as palavras que dão uma ideia superlativa das coisas pela quantidade, tamanho ou barulho. Então, quais palavras que nós temos que grifar aí, pessoal? As palavras vasta, enorme, alargava, enorme, carregadas, cheia, diversos. Tudo isso está mostrando que algo é superlativo, seja pela quantidade, pelo tamanho ou pelo barulho. Já no item B, está pedindo o seguinte: aqui você atribuiu a quantidade de palavras de sentido superlativo. Então, qual que é o motivo de ter tantas palavras superlativas nesse trecho, pessoal? É porque o autor estava na idade ali de 2 a 3 anos. E quando você tem essa idade, tudo parece maior do que realmente é. Por isso justifica o uso de tantas palavras no sentido superlativo. Por essa idade, o autor possuía de 2 a 3 anos e tudo que ele enxergava era maior do que realmente é. Letra C. Que expressão contrapõe o sentido da palavra vasta nesse trecho? Então, se a gente volta lá no trecho, ó, com certeza não era vasto como presumi. Visitei outras semelhantes, bem mesquinhas. Olha lá. Qual expressão contrapõe o sentido da palavra vasta, que é algo grande, grandioso, bonito? É a expressão bem mesquinha, que dá um sentido não superlativo, mas ele inferioriza, ou melhor, ele deixa algo inferior ao que realmente é da sala. Se a sala era superlativa, era enorme, bem mesquinhas não dá essa ideia de superlativa, é algo inferior. Lá na letra D agora, que palavra é usada com o mesmo sentido de vasta nesse trecho, pessoal? É a palavra enorme. Algo vasto quer dizer que é algo enorme também, que está se referindo às salas que o autor visitou. Letra E. Qual o efeito de sentido é criado com a contraposição das expressões vasta e bem mesquinhas? Olha lá. Reforça que o autor pode estar exagerando em sua descrição, por não haver uma correspondência em suas impressões. Ora ele dizia que a sala era vasta, ora ele disse que a sala era bem mesquinha, ou seja, algo superlativo e algo inferior. Então ele está exagerando. Será que realmente essa sala era vasta? Será que realmente essa sala era bem mesquinha? Não dá para ter certeza por conta da idade também. Quando você tem 2 ou 3 anos, o julgamento não é preciso, não é real. Então, esse é o sentido criado com a contraposição das expressões vasta e bem mesquinha. Bom, por hoje é só. O professor deixou como tarefa para vocês lerem o texto das páginas 29 e 30 e realizarem as atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das páginas 31 e 32. A data de entrega dessa tarefa é até o dia dia 22 do 4. Não se esqueçam de anexar a foto lá na atividade para que o professor possa atribuir a nota de vocês, tá? De tarefa. Até mais, pessoal. Até dia 22.